Em toda a história, o homem se pergunta se existem outros seres inteligentes no universo. Esta pergunta impulsionou a corrida espacial e levou a saltos tecnológicos maravilhosos. Mas o que aconteceria se a resposta não se encontrasse em sistemas solares distantes? O que aconteceria se descobríssemos que somos visitados por seres de outros planetas? Estamos preparados para uma revelação parecida? Ou cairíamos em um absoluto terror? Hoje, em Contato Extraterrestre. Em 1998, no município de Pinhal, no Brasil, 3 professoras entraram em pânico quando uma luz estranha se lançou contra elas. Será que suas vidas foram ameaçadas? Em 1976, em Morelia, no México, um avião desapareceu e foi detectado horas mais tarde em Acapulco. O piloto falava coisas sem sentido e dizia levar uma mensagem extraterrestre. 2 investigadores se dispõem a chegar à verdade deste evento único. O que aconteceu em sua cabine? Em 2012, em Zarzal del Valle, na Colômbia, uma comunidade tranquila começou a viver com medo. Os moradores afirmam terem visto seres que não são deste planeta. O que houve por trás dessa onda de pânico que tomou a comunidade inteira? Contato Extraterrestre. Hoje apresentamos OVNIs e histeria. Não sei se já perdi. Cadê? Ah, tá vendo ali? Ali. A maior parte da humanidade não está preparada para um contato, porque não acredita e tem muito medo de que isso pode acontecer. Quando as pessoas souberem que na máquina tem mais poder bélico do que a maior potência do mundo, elas vão se sentir desprotegidas. Eu acredito que as pessoas querem saber o que está acontecendo, mas o problema é o poder político ou militar que não quer assumir um problema para o qual ele não tem solução, porque ele não sabe o que está enfrentando. Se os governos não admitem a existência dos OVNIs, eles têm duas vertentes. Ou eles querem para si essa tecnologia como forma de sobrepujar seus vizinhos, ou não querem se expor ao ridículo. Além das especulações, o certo é que muitos veem riscos verdadeiros em eventos que já estão ocorrendo. Certamente o fenômeno é perigoso para o ser humano. Nós não sabemos que tipo de energia são usados na locomoção dessas naves. E essas energias podem nos afetar, causar danos. Como que uma população pode se sentir segura com um governo que não consegue tomar conta do seu espaço aéreo? Como que uma população pode se sentir segura se as autoridades não conseguem impedir que os campos de plantação sejam tomados, sejam feitos desenhos nessas plantações, os animais sejam mutilados, as pessoas sejam abduzidas? Estes fenômenos não são controlados e estão totalmente fora da possibilidade de controle por qualquer meio. Os especialistas acreditam que a presença de seres de outros planetas revelaria uma superioridade tecnológica que nos colocaria em perigo. A impossibilidade de nos defender causaria pânico na população. No continente se escondem muitas histórias de testemunhas que viveram situações de terror absoluto. O que há por trás desses relatos? Conhecê-los é a chave para compreender o que se esconde por trás do fenômeno OVNI. Em uma noite fria de 1998, no Rio Grande do Sul, 3 professoras da zona rural foram tomadas por um pânico cego quando uma luz estranha se lançou contra elas. Inês, Verônica e Ivani trabalhavam juntas e voltavam para casa no mesmo automóvel. A noite escura tinha reservado a elas uma experiência única que as encheria de terror. O fato que aconteceu conosco
em 1998, mais ou menos no mês de julho, não lembro hoje bem a data, e foi um fato bem interessante. Nós éramos professoras numa escola e nós íamos trabalhar à noite, eu, a professora Verônica e a professora Ivani. E nós voltávamos do colégio sempre em torno de 22 horas. Toda noite a gente fazia um trajeto, que é uma estrada de 5 quilômetros, que chega até Rodeio Bonito. E nesse dia eu estava dirigindo, né? Cada dia, às vezes, ia uma prof, às vezes ia outra. Nesse dia eu estava dirigindo, tinha um Chevette. As três avançavam pela estrada sem prestar muita atenção ao redor, já que era um caminho que faziam várias vezes por semana. A gente vinha normalmente conversando, né? Normalmente de alunos, né? De aula, né? Que era a nossa atividade. Após rodar alguns minutos, quando já se encontravam no meio do nada, o automóvel começou a falhar de repente. Eu senti o carro perder força. Parece que ele estava sendo travado, assim, parecia que tinha um ímã que puxava o carro, que não deixava ele andar. E a professora Verônica havia dito que o carro tinha vindo da reforma fazia 8 dias. As três se surpreenderam quando o automóvel parou, sozinhas, no meio da noite e sem conhecer a causa. Não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. Acabou de colocar que o carro estava muito bem, agora estava todo, né? E aí aconteceu esse fato e não entendemos o porquê que totalmente, tipo, perdeu. Ele parou assim, de repente. Aí ele apagou, é uma estrada de interior. Eu, que não entendia de nada de carro, não era motorista na época, permaneci dentro do carro e a Inês e a Verônica desceram para ver o que estava acontecendo, né? Verônica e Inês começaram a examinar o motor do veículo para ver se encontravam alguma falha. Não tinha nada de problema, não foi falta de gasolina, não foi falta de nada. Ele simplesmente parou, né? Apenas o pisco foi a única coisa que ficou alerta, né? Ficou ligado. Não tínhamos nem lanterna, nenhum tipo de luz, não tínhamos celular na época, né? Consideraram que fosse uma falha mecânica e decidiram esperar alguém passar para ajudá-las. Mas a noite só estava começando e a falha do carro era o primeiro sinal de que algo estranho estava prestes a acontecer. E aí eu comecei a observar o desenvolvimento do que estava acontecendo, né? E no lado esquerdo da estrada eu vi uma luz muito distante. Concentradas em suas tarefas, Verônica e Inês não prestavam muita atenção ao entorno e às mudanças que aconteciam ao redor. Algo que Verônica se lamentaria mais tarde. E nesse meio a gente estava fora do carro, né? Bem no interior, ali no meio da lavoura, né? E nós três, na verdade, já tinha visto essa luz, né? Essa bola, uma luz, né? Uma luz circular, parecido com um farol, vamos dizer, um farol. Eu só pensava o que poderia ser. No momento eu tinha pensado que fosse um carro distante. Mas depois a gente chegou à conclusão que poderia ser alguma coisa que não era normal do local. Aí, uns minutinhos, segundos após, essa luz ultrapassou o horizonte e ficou na altura do céu. E aí eu percebi que era algo estranho. Eu estava meia ansiosa também com o acontecido, que poderia estar acontecendo, aquela luz diferente. Era uma luz de amarelo para um laranja, assim, laranja claro, né? E a gente percebia que ela tinha luz porque era um fogo, né? Ele se mexia, né? E ela meio, flutuava. Aí daquilo eu percebi que ela começava a vagar. Ela subia, ela descia, né? Cada vez ficava mais estranha. Aí eu percebi que vinha em nossa direção. Elas estavam sozinhas no meio da estrada quando uma luz ameaçadora começou a se aproximar cada vez mais. Estavam prestes a viver a história mais impressionante de suas vidas. Na manhã de 21 de junho de 1976, um piloto iniciante decolou em Morelia e desapareceu dos radares.
Quase 40 anos depois, 2 pesquisadores experientes vão em busca da verdade. Eles se propõem a investigar o que realmente aconteceu em uma das histórias mais fascinantes do México e do mundo. Quando todos achavam que o avião estava perdido, ele fez um pouso de emergência em Acapulco, utilizando rotas aéreas que não conhecia e nem sabia voar. Em comunicação com a torre de controle, passou uma mensagem dizendo que suas cordas vocais estavam sendo controladas por seres de outro planeta. A parte exterior da aeronave contribuiu com mais mistério a esse relato. Seria um caso em que a mente pregou uma peça no homem? Ou realmente teve um contato de 4º grau? Acho que temos que dar continuidade ao caso de Pacheco Pérez. Sim. Poderíamos fazer uma investigação para saber se o avião ainda existe. E a gravação está aqui. Vamos ouvir. Eu entendi. O piloto não está falando por ele mesmo. Está transmitindo uma mensagem. Vocês estão fazendo isso à distância, através do piloto, correto? Isso mesmo. Ele apenas está falando porque recebeu ordens para isso. Esta é a voz dele. Ele está falando, mas não faz por vontade própria. Nós o estamos utilizando como se fosse um microfone. Seus equipamentos são muito primitivos. Esta é a única maneira de transmitir a mensagem. E não é possível identificar a raça? Nós somos fisicamente iguais a vocês. E volto a repetir que todas as raças do universo são fisicamente iguais, a não ser por algumas exceções, quando existem algumas mutações extraordinárias, mas isso é muito, muito raro. O controlador disse que também falaram em alemão e inglês para ver se o piloto não estava fazendo alguma brincadeira. Podíamos nos concentrar em buscar esses 3 primeiros dados. 1, ver se o avião existe. 2, os controladores. E 3, vamos entrevistar algum médico para que nos indique os possíveis problemas que um piloto poderia sofrer, não pelo excesso de altura. A famosa hipóxia. É, exatamente, que podia ter delirado em algum momento. Vamos procurar o avião perdido. A gravação revelou que uma comunicação muito estranha foi feita entre o aviador e a torre de controle. E os relatos afirmam que utilizou idiomas que desconhecia. Se os investigadores conseguirem confirmar esses dados, poderão fazer um avanço enorme no caso. Mas para isso terão que encontrar o controlador aéreo que falou com o piloto, que até hoje nunca falou do caso publicamente. Guzmán e Salazar poderão alcançar este objetivo? Os pesquisadores vão até a Escola de Aviação Vitar, em Cuernavaca, onde buscam conseguir dados precisos sobre o voo. Estamos fazendo algumas pesquisas a respeito do caso de Rafael Pacheco Pérez. Eu vou mostrar o avião que está em condições perfeitas. Este é o Cessna. Um Cessna 150. Capitão Vitar, o senhor tem um avião histórico desse acontecimento, único no mundo. É isso mesmo, está em perfeitas condições. E o registro é o mesmo? Sim, o mesmo. Carlos Extra Bravo Sul Oscar Extra. É o avião que o piloto Rafael Pacheco Pérez conduzia naquela manhã. Capitão, do seu ponto de vista, o que acha que aconteceu? Na verdade, eu não posso garantir nada, mas eu sei que o tempo estava muito ruim para o avião chegar. E mesmo assim, chegou. E mais ainda porque era um aluno, não? Exatamente. Tinha poucas horas de voo. Ele tinha saído da cidade do México com pouca gasolina porque não ia voar tanto tempo. Mesmo assim, chegou em Acapulco com bastante combustível. Isso nos faz pensar que, na verdade, algo ou alguém levou esse avião ao porto de Acapulco nesse período. É uma suposição. O senhor teve a oportunidade de inspecionar o avião depois? O avião, sim, mas não tinha absolutamente nada. Nada de errado com ele. A conversa com Vitar traz novas certezas. Era impossível a nave voar até Acapulco com o combustível que possuía. O tempo estava ruim nesse dia, o que aumentava as dificuldades para um piloto inexperiente. A aeronave não apresentou nenhuma falha técnica.
Pacheco Pérez pode ter aterrissado o avião no meio da viagem para abastecer? Mesmo se fizesse isso, como fez para chegar em Acapulco em condições climáticas desfavoráveis? Salazar entrevista um médico psiquiatra especialista em aviação para determinar se pode ter sido um problema mental. E também Carlos de Crete, o controlador aéreo que falou com Rafael Pacheco Pérez, resolveu falar publicamente pela primeira vez. Os pesquisadores estão dispostos a chegar até as últimas consequências para descobrir a verdade sobre o caso Pacheco Pérez. No município de Pinhal, no Brasil, 3 professoras aguardam ajuda em uma estrada deserta quando uma luz começa a se aproximar de forma ameaçadora. Na região de Morelia, um avião desaparece e o piloto fica fora de si, dizendo coisas sem sentido. 2 pesquisadores se dispõem a chegar à verdade e tentam conseguir o testemunho exclusivo do controlador aéreo que falou com o piloto. Em Zarzal del Valle, na Colômbia, uma comunidade tranquila começa a viver com medo. Os moradores afirmam ver seres que não são deste planeta. Inês, Verônica e Ivani trabalhavam juntas e voltavam para casa no mesmo automóvel. Nessa noite avançavam por uma estrada deserta quando o carro, revisado há pouco tempo, parou no meio do nada. Após alguns minutos esperando que alguém as ajudasse, as 3 começaram a ver uma luz potente e ameaçadora se aproximando. O tamanho dessa luz foi aumentando. E se aproximava nesse movimento serpentino, não um movimento reto. Mas ela estava lá no horizonte. Do tamanho, assim como a gente consegue visualizar o sol. Só que os raios eram tão fortes que a gente não conseguia olhar fixo nessa bola. Por isso que isso também é uma coisa que chamou a atenção nossa, né? É uma luz muito intensa. A luz se aproximava cada vez mais. E enquanto isso, fazia movimentos estranhos. Deu a impressão que, como nós tínhamos esse alerta ligado, dava a impressão que ele vinha em nossa direção em função da luz, que era a única coisa que estava ligada naquele momento, né? Eu senti medo, porque era algo desconhecido que eu não tinha visto, era algo misterioso e eu não conseguia definir. Daí, naquele momento, eu fiquei assustada, porque aquela luz, ela desceu até o riacho, ela formou um leque e naquele momento juntou-se de novo e veio na nossa direção em forma de uma bola de fogo. Tive a impressão que esse objeto se chocaria com o carro. Eu tentei avisar, só que eu não consegui falar. Em função do choque que eu vi quando aquilo veio muito rápido em nossa direção, eu tentei falar para elas, mas eu não conseguia. Eu corri para dentro do carro e tive muito medo. Ela entrou muito rápido no carro, a Inês também. A gente fechou todos os vidros, daí isso embaciou os vidros do carro, né? E naquele momento nós nos apavoramos. A professora Verônica entrou em pânico, que era a motorista do carro. A Verônica muito nervosa, né? Não viu o que fazer. Até eu peguei na mão dela, segurei a mão dela, ela estava muito gelada, né? A luz se aproximava cada vez mais depressa delas. Nessa velocidade, faltava pouco para alcançá-las. Ela agarrou-se ao volante do carro, né? E ela debruçou-se sobre o volante e chorava muito naquele momento. Eu relaxei para baixo do banco e não olhei mais, sabe? Não quis mais saber. Verônica resolveu ignorar o que acontecia fora do carro. Mas o estranho objeto se aproximava cada vez mais perigosamente delas. Essa luz chegou mais ou menos de 5 a 10 metros perto da cerca onde nós estávamos. Ela chegou a iluminar dentro, né? Mas como o carro estava muito embaçado, o vidro, né? A gente não conseguia visualizar dentro do carro, mas chegou a iluminar, sim. E naquele momento, eu só dizia para a professora Verônica, desliga os alertas do carro. Inês e Ivani acreditavam que o objeto se aproximava por causa do pisca-alerta do carro, que continuava aceso. E pediam para que Verônica reagisse para desligar antes que fosse tarde demais.
Os gritos a fizeram reagir, mas só conseguiram ver algo ainda mais estranho. E aí, como foi desligado o alerta e ficamos totalmente no escuro, aí aquela luz estacionou um pouco no ar, como se estivesse tomando uma decisão, sei lá, o rumo que tomaria. E aí ela seguiu paralelamente à cerca, nesse potreiro, né? E aí ela foi subindo e sumiu. Quando a luz se foi, nós três ficamos dentro do carro, não saímos mais do carro. Foi um período longo para nós, a gente sentiu assim um período de angústia, de medo, por estarmos sozinhas, né? Numa estrada praticamente deserta. Então a gente ficou bastante preocupadas, né? Com o que poderia acontecer. E também a incerteza se aquilo realmente tinha ido embora ou voltaria. Foi infinito o tempo. Foi, não vou saber precisar, mas foi assim, foi até vir o socorro. Que a luz desapareceu, a ajuda mecânica chegou. Elas ainda estavam alteradas por causa da experiência. Os mecânicos examinaram o automóvel e não encontraram nenhuma falha. De forma estranha, tudo tinha voltado ao normal. Não encontrou nada no carro, o carro funcionou normal daí, né? E daí o mecânico até nos acompanhou até aqui, a cidade. Será que a falha do automóvel teve relação com a luz que apareceu no céu? Se não foi isso, por que depois que se afastou puderam seguir sem problemas? Eu penso que essa bola de fogo é algo muito estranho. Eu não vou pensar, porque, como eu te disse, a gente não chegou a ver nada, né, que fosse um disco voador, uma coisa assim, né? Apenas uma bola de fogo. Penso que era uma bola de fogo estranha. A experiência das 3 professoras é cheia de mistérios. Foram fatos sem relação? Ou algo mais aconteceu esta noite? Se foi um fenômeno natural, qual foi a relação com a falha do automóvel? Por que a luz sumiu quando desligaram o pisca-alerta? A existência de OVNIs é algo admitido pela ciência e muitos acreditam que os governos ocultam informações sobre a verdadeira origem desses fenômenos. Por que os relatórios oficiais não são divulgados? O homem está pronto para lidar com a hipótese de que os OVNIs tenham uma origem alienígena? A sociedade implora aos berros que desçam imediatamente, que se apresentem e nos digam de onde vêm e qual é a mensagem que nos trazem. Mas, por outro lado, também temos aquelas hipóteses que são tratadas dentro do âmbito da exopolítica, que é de que maneira vamos nos relacionar, os seres humanos, politicamente, com os extraterrestres. Acho que se os alienígenas se revelarem, nós não teremos apenas medo e pânico. Quando nos dermos conta de que não estamos sozinhos, todas as religiões elas seriam afetadas. As religiões não estão preparadas para aceitar que a raça humana não é a única inteligência no universo. Muitos especialistas acreditam que as religiões confundiram as divindades com seres de outro planeta. Eu acredito que não é nenhuma ameaça. Inclusive, há muitas pessoas na igreja, na história, e não só agora, que acreditam na existência de seres vivos em outros planetas. E que alguns até acreditam que tenham visitado a Terra. Mas isso não cria nenhum problema para a fé da Igreja Católica. Nós não lemos na Bíblia que existem milhões de civilizações por aí afora. O que nós lemos é que nós somos a única raça criada à imagem de Deus. E quando se derem conta de que a religião e seus ensinamentos estão errados, isso vai criar problema para muita gente. Muitos especialistas acreditam que as religiões poderiam ser interpretadas pela evidência do fenômeno OVNI. Isso poderia significar a queda de todo um sistema de crenças. As antigas culturas e todas as religiões nos falam de anjos, de muitos deuses. Na América do Sul falam a respeito de deuses que em algum momento chegaram das estrelas, de algum lugar do universo. Se envolveram com os seres humanos e uma hora disseram: senhores, vamos embora, já ensinamos tudo o que precisávamos e agora vamos voltar para o nosso lugar de origem. Mas prometeram voltar um dia. O que será que vai acontecer se, por acaso, esses deuses famosos voltarem? A polêmica em volta do fenômeno OVNI envolve diversas áreas, revelando que seu estudo também permite conhecer melhor a essência do homem.
Conhecer a verdade por trás dos relatos de aparições desafia cientistas e pesquisadores de todo o planeta. Em 21 de junho de 1976, Rafael Pacheco Pérez fazia um treino aéreo sobre Morelia quando desapareceu. Horas mais tarde, aterrissava em Acapulco com o tanque de combustível quase cheio. Uma gravação revelou uma comunicação estranha com a torre de controle. Ela afirmava que estava possuído por seres de outro planeta. O que houve por trás deste episódio? Foi um ataque de nervos? Existe outra explicação? 40 anos depois, 2 investigadores saem em busca da verdade. Alfonso Salazar entrevista um especialista em medicina de aviação para descartar explicações conhecidas. Doutor, conhecendo o caso de Rafael Pacheco Pérez, qual é sua opinião sobre o que aconteceu? Do ponto de vista médico, eu acho que esse indivíduo, ao decolar com seu avião e posteriormente se ver em condições climáticas difíceis, já estando no ar, provavelmente entrou num estado de angústia muito forte. A angústia o dominou e o envolveu. Nessas condições, ele pode ter criado dentro da própria mente estados como esse que ele experimentou. E nessas condições, entrou num estado dissociativo que se chama transtorno dissociativo, que é quando a pessoa não se lembra exatamente do que aconteceu. O médico contribui com uma informação valiosa para compreender o ocorrido. Segundo sua perspectiva, Pacheco Pérez poderia ter sofrido um ataque de angústia a bordo de seu voo. Mas como explicar o retorno do avião com mais combustível do que tinha ao decolar? E por que falaria em idiomas que teoricamente desconhecia? Carlos Decretti, o controlador aéreo que conversou com Rafael Pacheco Pérez, concordou em falar publicamente pela primeira vez. Ele poderia ser a única pessoa com a chave para compreender o que aconteceu exatamente com Pacheco Pérez. Carlos Guzmán e Alfonso Salazar investigam o caso do piloto Pacheco Pérez, que voava sobre Morelia e apareceu horas depois do outro lado das montanhas, em Acapulco. Já comprovaram que o piloto não tinha experiência para realizar o voo e que o avião não tinha combustível suficiente para completar o trajeto. Eles estão dispostos a chegar até as últimas consequências para descobrir a verdade sobre um dos casos mais surpreendentes do México. Carlos Guzmán chega a Metepec, onde o espera o controlador aéreo Carlos Decretti, que pela primeira vez falará sobre o que aconteceu neste dia. Ele pode ser a única pessoa com a chave para compreender o que aconteceu exatamente com Pacheco Pérez. Como foi que o senhor recebeu a chamada de socorro deste jovem? Eu estava em meu turno de trabalho normal na torre de controle de Acapulco. E entrou a chamada na frequência da torre de controle. Mandei prosseguir e dizer a posição. Ele disse: o piloto está voando em um estado hipnótico. Nós estamos utilizando suas cordas vocais para falar com vocês. Era uma voz completamente metálica, em uma linguagem normal, mas com um tipo de voz disfarçada, mas metálica. Ele me disse: somos extraterrestres. E eu respondi: como é que vocês conseguem falar na minha língua assim? Ele me disse: nós podemos falar no idioma deste mundo ou de qualquer mundo. Daí falei em alemão e ele me respondeu no inglês perfeito. Em pouco tempo já estavam comigo na torre o inspetor de aviação civil e o próprio comandante do aeroporto, assustadíssimos. E daí a comunicação foi cortada e se restabeleceu quase de imediato, já com a voz do piloto, que começou a gritar: sou 82 da Escola do México. E disse: estou vendo o meu relógio, são 11h30 da manhã. Eu decolei às 8h15 da cidade do México. Passaram-se 2 ou 3 horas e estou vendo que estou voando sobre o mar. Não sei onde estou nem como cheguei aqui. Me dê instruções para pousar. E pedi para me dizer a posição dele, porque não via, não sabia onde estava, não havia radar, e me disse: eu estou quase entrando em terra firme. O que vê? Já vejo a sua pista. E falei então: vou bloquear o aeroporto.
ninguém sai nem entra para que você possa fazer um pouso de emergência. O piloto finalmente aterrissou bem. E é claro que assim que pousou, muita gente foi até lá e foram até o avião e olharam, tiraram fotos, fizeram anotações e viram que Pacheco Pérez não estava bêbado, não estava drogado, estava fisicamente bem, apenas muito nervoso. E houve outro fato realmente importante e espantoso. Um mecânico da Aeroméxico veio, mandaram chamá-lo para que, como especialista nisso, como mecânico, verificasse o combustível do avião. E daí perceberam que o avião não tinha gastado o combustível. O avião voou umas 3 horas com um piloto que não sabia navegar. Com um avião que, em teoria, não tinha autonomia para chegar em Acapulco, muito menos não tinha os instrumentos adequados. Sem radar, sem transponder. Nada disso. Mas o mais espantoso foi que não gastou combustível. Quando falaram com o piloto, eu pedi para alguém perguntar alguma coisa a ele em inglês e ele disse: desculpa, mas eu não falo nada de inglês. Só falo no nosso idioma. Em seu depoimento, disse que, quando tentou usar o rádio, não tinha comunicação. Tentou virar para um lado e outro, e o avião não foi para cima, para baixo e nem para os lados. Ele se assustou. E até onde se lembrava, o avião começou a voar para cima, para trás e para cima, como se estivesse sendo levado. Foi puxado? Foi puxado de alguma forma. Lembrava até aí, então perdeu a consciência e acordou 3 horas depois em Acapulco enquanto falava comigo. Aconteceu algo fora do normal, completamente paranormal. E continuo acreditando que existem coisas estranhas no cosmos, no universo. Muito obrigado. Salazar e Guzmán conseguiram provar que a conversa com a torre de controle realmente existiu. Que o piloto voava em um estado de confusão. Que a medicina acredita que isso poderia ter causado um ataque de angústia. No entanto, essa hipótese não consegue explicar como chegou ao destino se o combustível não era suficiente. Além do mais, Pacheco Pérez não era capacitado para isso. Por outro lado, como explicar que o piloto compreendeu e falou idiomas que não conhecia? Será que Pacheco Pérez ficou sob a influência de seres de outro planeta? Há centenas de casos no continente em que o medo toma conta de vilarejos inteiros quando surgem objetos ou seres que não parecem desse mundo. Em dezembro de 2012, os moradores de Zarzal del Valle começaram a viver noites de terror. Segundo eles, se depararam com seres muito ágeis e que não eram desse planeta. Luiz e Rafael Perea são 2 irmãos que já tinham ouvido boatos sobre os seres estranhos que apareciam à noite. Mas nenhum deles achava que iria caçar a criatura. No dia 27 de dezembro, eu estava na minha casa, que fica bem perto daqui, quando meu irmão me falou: olha, eu estou ouvindo uns barulhos estranhos em casa. E daí eu falei para ele: eu vou dar uma passada aí à noite para ver o que é. Rafael resolveu investigar o que era esse barulho e se tinha alguma relação com os boatos que tinha escutado. Ingenuamente, ele foi até a casa pensando que se tratava de algum mal-entendido. Enquanto Rafael caminhava fora da casa, do lado de dentro, seu irmão Luiz seria o primeiro a encontrar algo incrível. Eu estava dentro de casa quando eu vi o cachorro latir. Então eu fui abrir a janela. Os latidos dos cachorros fizeram Rafael pensar que estava acontecendo alguma coisa. Ele decidiu entrar correndo na casa para ver se eles não estavam em perigo. Os cachorros latiram e eu entrei. Subi e vi uma figura de preto, alta, com músculos, pernas grandes. Eu fiquei olhando por um tempo, assim, uns 5 minutos. E acendeu uma luz vermelha que ficou piscando. Ela ficou lá um tempo e depois se apagou. Rafael via a cena sem acreditar. Seu irmão Luiz parecia em transe. Ele não mediu as consequências e tentou chamar a atenção da criatura estranha.
Quando o bicho viu o Rafael, ele saiu correndo e o Rafael foi atrás dele. Acho que nunca vamos saber. Rafael começou a perseguir o ser o mais rápido que podia. Mas seus esforços não adiantavam. A criatura se movia de maneira ágil e veloz, o que causou mais surpresa e a suspeita de que enfrentava algo que não parecia deste planeta. Quando eu pensei que estava perto, o bicho fez e saiu em alta velocidade. Eu perdi. Fiquei pensando no que era aquilo, mas não era um ser desse planeta. Parecia até o vento. Não sei se flutuava ou... não sei. A criatura correu tão depressa que desapareceu de sua vista. Ou foi isso que acreditou. Então eu fiquei intrigado. Daí eu voltei para casa e sentei no quintal. E os cachorros do vizinho... Será que estava lá? E outra vez, o bicho tinha aparecido. E eu fiquei olhando e consegui ver bem. Rafael olhava a criatura com espanto e percebia que o que acontecia não era normal. Em 54 anos, sempre andando por aqui à noite, nunca tinha visto nada como aquilo. O que era aquilo? E senti uma coisa ruim, porque ele se armou, fazia um barulho e ficava assim como se quisesse brigar. Rafael não ficou assustado. Estava disposto a arriscar tudo, inclusive a vida, para descobrir o que era este ser e o que se escondia por trás de sua estranha figura. Eu fiquei, ele foi se afastando e entrou no meio do pomar de goiaba. Eu não fui atrás porque senti medo, porque estava muito escuro, não dava para ver e mas ele foi embora por cima da colina. Rafael não entendeu o que tinha se aproximado deles. Quando pensou que a calma havia voltado ao vilarejo, os seres estranhos voltaram. E tempos depois, os irmãos Ramiro e Nelly Varela também entrariam para a lista de testemunhas que tinham visto o mesmo. Passou um homem forte de aproximadamente 1,80, 1,90 de altura. Ramiro Varela viu passar uma figura estranha, que chamou sua atenção. Totalmente preto. Era o corpo todo, não sabia se era a pele, mas era totalmente preto, um preto brilhante. Isso chamou minha atenção e eu fui atrás dele. E eu não alcancei. Daí eu voltei ao engenho de cana e estávamos trabalhando. Dez minutos depois, ele apareceu atrás do mato. Nunca tínhamos visto um caso assim. Nem uma criatura como essa, tão estranha. Nem Nelly, nem Ramiro faziam ideia do que estavam prestes a testemunhar. No final de 2012, a comunidade de Zarzal del Valle, na Colômbia, começou a viver noites de terror, diante de boatos de que um ser de aspecto humanoide aparecia à noite. Ramiro e Nelly trabalhavam em um engenho de cana-de-açúcar quando o ser apareceu e começou a observá-los. Eu estava lavando roupa quando o meu irmão me disse: Nelly, tem um homem estranho andando por aqui. Fala para a senhora da casa emprestar a espingarda. Eu fiquei muito assustada. Afinal, uma espingarda para quê? Ramiro acreditava que eram pessoas com roupas estranhas que estavam lá para ameaçar um dos empregados do engenho. Quando ele falou espingarda, fiquei com medo, porque pensei que fosse haver uma desgraça. Em nenhum momento eu pensei em seres estranhos. Então eu dei a espingarda para ele. Eu dei um tiro. E na mesma hora ele saiu correndo, mas eu não mirei para acertar. Foi só para assustar, para ver a reação que ele ia ter. Mas a única coisa que o bicho fez foi... como se quisesse me pegar. O ser continuou correndo pelo lugar, se projetando muitos metros a cada salto.
E quando me dei conta de que aquilo que acontecia era uma coisa fora do normal, claro que eu senti medo também. O ser se aproximava cada vez mais e todos que estavam presentes notavam que o que viam não parecia uma criatura deste planeta, o que aumentava o temor. Na hora de correr, de saltar, fazia com uma agilidade impressionante. Não ouvia o barulho quando caía, mas sentia a vibração como se movesse a terra. Ele começou a correr pela estrada, mas com uma velocidade muito grande. E todos sentimos um temor, um medo mesmo. E nessa época, nos trancávamos 6:30 da tarde. Não queríamos mais sair e o que precisava ser feito era feito bem depressa, porque tínhamos medo de sair de casa. Finalmente saiu de lá tão rapidamente como havia chegado. No entanto, os moradores de Zarzal del Valle ainda têm dúvidas. O que viram? Era mesmo um ser de outro planeta? Não foi um erro de interpretação? Tantos moradores poderiam cometer o mesmo erro? Você muda o jeito de pensar, fica com aquilo na cabeça e você pensa... O que será? Será que é desse planeta? O que chama muito a atenção é por que aqui? O que tem nesse lugar de especial? São seres de outro mundo, de outro planeta. Os acontecimentos de Zarzal del Valle mostram que o desejo por conhecer o que se esconde por trás dos incidentes com OVNIs permanece intacto. Mas estamos prontos para conhecer a verdade? O que aconteceria se descobríssemos que por trás deles se esconde a presença de seres de outros planetas? Entraríamos em pânico e histeria? As histórias sobre o fenômeno OVNI talvez sejam os relatos mais fascinantes da era moderna. Conhecer a origem deste mistério poderia revelar se o homem divide o universo com outras criaturas inteligentes. No entanto, os especialistas acreditam que esta incógnita já possui resposta, só que ainda não foi revelada. O que há por trás dessas suspeitas? O que poderia motivar um silêncio como esse? Nós, ufólogos, sabemos que esse fenômeno ele não é maléfico. Não chega ao ponto de ser maléfico, ao ponto de ameaçar a população ou que tipo de confusão social. Nós não acreditamos nisso. Fico mais preocupado com o que nós faríamos e não com o que eles fariam. A partir do momento que a população toma informação do que é o fenômeno, ela passa a entendê-lo e dessa forma ela passa a temer menos do que supõem os militares. E o que os governos demonstram ao encobrir o fenômeno OVNI é que, acima de qualquer coisa, eles têm medo. E não apenas do fenômeno. Se possuem interesse em nós como espécie e em nosso planeta por causa da água e dos recursos, por que viriam nos destruir? Isso é completamente oposto ao que poderíamos esperar de uma entidade inteligente e com meios. Não faria sentido virem nos destruir. Existe o medo da perda do controle, das carreiras políticas, do jogo financeiro, a perda de, essencialmente, ditar o que nós acreditamos ou não. As testemunhas de histórias que não possuem explicação se repetem pelo planeta todo. A ciência tem interesse em revelar os mistérios do universo. Sem dúvida, o céu continuará despertando a curiosidade da humanidade até que alguém possa responder se estamos ou não sozinhos no universo. O que há por trás do fenômeno OVNI? Qual é o significado desses acontecimentos que preocupam especialistas e cientistas? Por que os governos se calam? A verdade parece estar cada vez mais perto e é o momento de ir atrás dela.